Eu sei o que você está pensando neste fim de domingo. Talvez você esteja aí tristonha, cabisbaixa, dizendo: mais uma semana se passou e eu não vi a minha história mudar, nenhuma novidade aconteceu. Você que já está aí há tanto tempo esperando uma novidade, uma surpresa de Deus, algo que vai mudar a sua história, que vai transformar o seu cenário. Mas eu vim aqui para ser boca de Deus na sua vida e para te dizer que o melhor de Deus ainda está por vir. Erga sua cabeça, porque esta semana será uma semana vitoriosa para você. Você que vai ver essa mensagem, eu tenho certeza que Deus vai realizar algo muito especial e diferente na sua vida no decorrer desta semana que está para começar. Deus vai te tirar do lugar de esquecimento. Tem honra chegando para a sua vida, para a sua história. Deus não nos deixa esquecido no deserto, nem no vale e nem no poço. O nosso Deus é especialista em nos tirar de uma situação que parecia ser o fim, que parecia ser o caos. E Ele vai lá e Ele muda as coisas de uma maneira fantástica, sobrenatural, que só mesmo esse Deus é capaz de fazer. Quando José foi lançado naquele poço, parecia ali que era o começo do fim de José, mas na verdade era o começo da realização dos sonhos de Deus na vida de José. A palavra nos diz lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, que Obadias, que era um servo temente e fiel a Deus, que trabalhava na casa do rei Acabe, que ele escondeu os profetas de Deus numa cova e os sustentou com pão e água. Veja que a cova para aqueles homens não representou o fim, mas sim uma estratégia do Senhor para os preservar e os guardar e os livrar de algo muito pior, que era a aniquilação. E talvez Deus esteja permitindo hoje uma cova na sua vida, mas é porque Ele está te guardando e te livrando de algo muito pior, para que o propósito dele na sua vida possa se cumprir. Quando Joquebede colocou Moisés, ainda bebê, naquele cesto e o colocou às margens do rio Nilo, parecia que ali seria o fim daquela criança tão pequenina, um bebê. Você pode pensar, imagine colocar um bebê à beira de um rio. É o fim daquela criança. Mas não foi o fim de Moisés. Foi propósito do Senhor, Alamante Orecanta, para livrar Moisés da morte, da perseguição de Faraó contra as crianças judias. Porque Deus tinha um grande propósito na vida de Moisés. E eu quero dizer isso para você nesta noite, que estamos terminando esse dia de domingo. Deus tem um grande propósito na sua vida, na sua história, e Ele vai realizar. Não importa o que aconteça, não importa quem se levante, não importa se ciclano, fulano ou beltrano queira ou não queira. Deus é o Senhor da sua vida e da sua história. Veja o que a palavra dele nos diz no livro de Esther, capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei
Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigitã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram por as mãos do rei Assuero. Então disse o rei que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Amados, essa é uma história muito conhecida, mas é uma das mais bonitas da Bíblia, que mostra o operar de Deus, que Deus, quando os nossos inimigos estão ali preparando a forca para nós, achando que vai dar o bote, a palavra final sobre a nossa história, Deus chega com uma grande reviravolta. Foi o que aconteceu aqui na história de Mardoqueu. Mardoqueu, que era um homem temente a Deus, vivia ali no reinado do rei Assuero. Aleluia. E tinha um homem ali que se chamava Ramã, que trabalhava naquele governo e que não gostava, não se agradava de Mardoqueu e havia preparado uma forca para Mardoqueu. Mas Mardoqueu havia livrado o rei Assuero da morte, porque ele havia escutado a conversa de 2 servos do rei e eles tramavam a morte do rei Assuero. E foi por intermédio de Mardoqueu que Deus deu livramento na vida do rei Assuero. Só que esse livramento, ele havia caído no esquecimento, mas ele tinha sido registrado no livro das crônicas. E naquela noite, propósito de Deus, porque nada acontece por acaso, Deus tirou o sono do rei Assuero para que ele pudesse ler o livro das crônicas e ver que ele tinha que honrar a Mardoqueu. E foi isso que aconteceu. E Deus está falando para você hoje que Ele vai tirar o sono de alguém, se possível for, para se lembrar de você, porque você não vai ficar no esquecimento. Tem uma reviravolta chegando para a sua vida, para a sua história, e aquilo que o inimigo tem preparado, achando que vai alcançar a sua completa aniquilação, vai ser o início da sua honra, da sua dignidade, da restauração da sua dignidade. Porque Deus está preparando uma honra e um galardão para a sua história, assim como Ele preparou para Mardoqueu. E ali Deus usou o próprio inimigo de Mardoqueu, que era Ramã, para anunciar aquela honraria e aquele galardão do rei para Mardoqueu. E talvez Deus também vai usar o seu inimigo, aquele que é o maior perseguidor da sua vida, para te honrar. Creia nessa palavra, tome posse dela, não desanime, porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua história. Deus é tremendo, Deus é fiel, Ele nunca se esquece daqueles que o buscam. E nunca se esqueçam que as bênçãos do Senhor são as que enriquecem e não acrescentam dores. Tenham todos uma excelente semana, na paz, na graça e na luz do Senhor Jesus.